Olá, Altair Pereira, com teimosia e coragem, para nós, para nossa aula desse dia 3 de fevereiro de 2016. A Pan Web 5h30, seu encontro de todo fim de madrugada e início de manhã, onde nós apresentamos as aulas da Escola do Velho Cascudo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre erros, esperança e experiência, crença e inteligências. A Escola do Velho Cascudo é uma escola que você sabe que ela foi criada para levar você a acreditar que seus resultados dependem única e exclusivamente de Deus e de você. Você que precisa e que quer aprender alguma coisa, eu tenho aqui um lema na Escola do Velho Cascudo, que é dizer a você o seguinte: você tem que pegar o tema que você se interessa em aprender, ter acesso a, no mínimo, 3 fontes, fazer um resumo manuscrito de, no mínimo, 8 linhas manuscritas, no máximo 15 linhas, e ler até aprender sobre o assunto. Erros. Bom, para a gente começar falando de erros, eu coloquei esse tópico na aula para poder dizer a você o seguinte: na nossa aula inaugural de ontem, nós cometemos alguns erros e eu quero aproveitar para comentar e dizer a você que na nossa vida nós cometemos erros, que nós não acertamos tudo. Então, na aula de ontem, eu, por exemplo, disse que o David Goggins tinha nascido em 1995. Eu estava nervoso, a gravação. Então, a gravação, inclusive, eu fiz uma gravação de aproximadamente 20 minutos. Foi salvo apenas 8 minutos, mas a aula, como a aula tinha atingido parte do meu objetivo, e eu estava já muito cansado, muito estressado, depois de tentar muito, sem conseguir chegar a lugar nenhum. Gravava, apagava, começava a gravar, aconteciam coisas que eu tinha que parar, enfim. Então, aconteceram, né, na aula de ontem alguns erros, e inclusive né, a aula foi feita, eu estava comentando sobre, né, a minha oração, que é uma colcha de retalhos, e nessa oração, então, a aula no final, né, os 12, 13 minutos que, né, que não apareceram na aula, eram, mas você não vai perder nada. Este curso, né, Nunca é Tarde para Começar, ele é um curso que ele começou com a aula ontem, e hoje essa aula aqui é a aula 2, e é a aula 1049 das minhas redes sociais. Esse curso ele não tem prazo determinado para acabar. Esse curso é um curso onde eu estou fazendo uma leitura no livro do David Goggins, onde ele afirma que nunca é a hora para parar. Então, eu estou dizendo, a aula de hoje, por exemplo, por que nunca esperar o momento certo para começar? Porque se a gente esperar o momento certo para começar, muito provavelmente nós não vamos começar nunca. Então, para que nós cheguemos aos nossos resultados, nós temos que deixar de ser procrastinador. Aliás, eu acho que todo procrastinador, na realidade, ele é um preguiçoso, porque ele fica com medo de começar o que ele tem que começar,
e acaba acontecendo que a coisa não flui, não anda. Então, se você não começar, você nunca vai ter um resultado. Então, na aula de hoje, eu vou começar, eu já comecei falando sobre os erros, né, que ontem aconteceram alguns erros na aula 1. Agora, na aula 2 de hoje, eu vou fazer tudo para que esses erros sejam minimizados. E quando nós chegarmos na aula 4, 5, 10, nós já vamos estar com uma condição muito melhor para fazer essas gravações. Bom, eu nunca fui um procrastinador. Eu, por exemplo, eu vou começar contando uma historinha sobre a minha vida. Assim como eu comecei falando da colcha de retalhos, né, que a minha mãe pegava sobra de tecidos das suas amigas costureiras e fazia as colchas de retalhos para forrar os ambientes onde nós dormíamos, nós éramos pessoas muito pobres. Então, no meu início, do que eu tenho conhecimento, os alimentos na nossa casa eram feitos no fogão a lenha. Então, lenha você vai tirar na mata. Você vai na mata, você entra na mata e os galhos que se desprendem das árvores, que caem, que estão por estarem secos, você junta, faz um fecho, leva para casa e vai colocar fogo nessa lenha para cozinhar. Então, para dizer a você que eu nunca fui um procrastinador, eu nunca gostei muito de ser mandado. Então, lá na minha casa, eu observava a lenha quando estava acabando, eu ia rapidamente na mata, trazia um outro fecho de lenha, já preparava, deixava ali já para minha mãe fazer o nosso alimento. Depois eu fui crescendo, né? Fui estudar, fiz lá o curso primário, o curso ginasial, enfim, fui trabalhar. Então eu percebo que todas as pessoas sempre tem uma desculpa, está difícil, eu não consigo trabalho, estou parado há mais de 2 anos e tal. Se em algum momento na minha vida, na minha trajetória profissional, fiquei parado, foi porque eu parei, era parada estratégica, porque como eu sou uma pessoa, um tomador de decisão, sou uma pessoa adepto do fazer, eu vou arranjar um trabalho. Eu imprimia 20 currículos e saía entregando nas empresas. Até um determinado momento, eu não fazia escolha de trabalho. Então, eu entregava na fábrica, nas empresas de varejo. Você deve estar curioso por que 20 currículos e não 50, 70, porque os 20 eram o que normalmente a gente tinha dinheiro suficiente, ou eu tinha dinheiro suficiente para entregar. Então, eu sempre acabava conseguindo um emprego e eu fiquei muito pouco tempo parado durante a minha vida. E tem outra situação que as pessoas às vezes ficam escolhendo condução e tal. Você conhece no Rio de Janeiro um trem que as pessoas botaram o apelido de Laranjinha, de laranja? Se você não conhece, esse trem é o trem que faz o trajeto de Belford Roxo até a Central do Brasil. Eu normalmente arranjava meus trabalhos no centro da cidade, então 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu gosto muito do 5h30, primeiro porque eu nasci às 5h30 da manhã, então eu nunca me preocupei muito com acordar cedo e tal. Então às 5, 5h30 eu estava na estação da Pavuna, pegava o Laranjinha, que já vinha cheio, né, passando lá pelas estações, porque ele
sai de Belford Roxo, ele passa por Coelho da Rocha e tal, quando ele chega na Pavuna ele já chega cheio. Então nós vamos já em pé, mas é uma viagem que é muito divertida. E em algum momento eu vou falar mais sobre as viagens, né, no trem nesse trem que faz esse trajeto, Belford Roxo Central. E eu, né, sempre procurei não ser um procrastinador, sempre procurei ser um trabalhador. Eu tenho muita história que posso, depois, com o passar do tempo, aqui na Escola do Velho Cascudo, eu vou dividir muitas histórias com vocês. Bom, como nós estamos fazendo essas aulas baseadas no livro Nunca é Hora de Parar, do David Goggins, o David Goggins começa, na sua apresentação do livro, ele fala sobre esperança, crença, e ele exemplifica com a experiência do Dr. Kurt Richter, onde ele fala sobre a experiência dos ratos que são colocados num cilindro com água. Então é colocado o Dr. Richter e a sua experiência. Ele pega um cilindro cheio d'água, coloca dezenas de ratos no cilindro. Esse é o primeiro passo, né, da experiência dele. E os animais não ficam na flor d'água, apesar de ratos dançar não, olha só como eu ainda estou bastante nervoso, porque estou me familiarizando com o OBS Studio agora mas já estou fazendo as minhas aulas. Eu nunca deixei de ir e buscar a lenha que está faltando, eu nunca, deixei de trabalhar porque o trem estava cheio. E, enfim, eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí, eu sou um adepto do fazer. Aliás, tem algumas histórias que eu tenho conhecimento. Por exemplo, o Ayrton Senna, o personal trainer dele dizia que o Ayrton era uma pessoa que o que definia ele eram 5 letras. É o Nuno Cobra quem disse isso no livro o autor do livro onde eu li essa história aí do Nuno Cobra. Depois a gente vai... Mas o Ayrton Senna era uma pessoa adepto das 5 letras. Qual eram as 5 letras do Ayrton Senna? Fazer. Então, mas nós não estamos falando nem de Ayrton Senna, nem de... Isso aqui é para dar uma descontraída na aula, para que eu consiga continuar tocando e falando da experiência do Dr. Kurt Richter, onde, com as suas dezenas de ratos, o autor do livro Nunca é Hora de Parar, ele exemplifica para a gente falar de esperança e de crença. Então, os ratos, na primeira experiência, os ratos não ficam muito tempo na flor d'água. Então, ele fez em 2 minutos, já tem ratos que estão indo para o fundo e eles não essa primeira experiência não dura mais de 20 minutos e todos os ratos morrem. Aí ele faz uma segunda experiência da mesma forma, com dezenas de ratos. Aí ele pega seus assessores, seus ajudantes, e todo rato que ameaçar ir para o fundo do cilindro, eles tiram, colocam no ambiente para o rato se recuperar. Aí essa dezena de ratos, eles esperam que eles se recuperem, que eles se desestressem, etc. Aí eles vão para o terceiro momento. Nesse terceiro momento, o primeiro rato já ficou na flor d'água aproximadamente 20 minutos. E 20 minutos, não, eu não tenho certeza da experiência, mas parece que o primeiro rato desistiu, né?
era com 2 horas que ele estava ali nadando. E essa experiência durou, em média, 60 horas, na média, e teve ratos que resistiram por mais de 80 horas. Bom, o Dr. Richard concluiu que os ratos que nesse final dessa experiência, eles não partiam, não desistiam rapidamente, porque eles tinham a esperança de ser salvos por alguém. Então, a esperança e a crença faz com que as pessoas continuem por algum tempo esperando para ser salvo por alguém, ser salvo, alguém vai te arranjar um trabalho, você tem esperança de que alguém vai buscar um fecho de lenha na mata para você cozinhar, você fica na esperança de que alguém vai fazer alguma coisa para você. Mas esse alguém não vai acontecer. E você fica esperando que alguém apareça na sua casa e vai te oferecer um emprego. Não, você tem que fazer seus currículos e sair procurando um emprego. Então, isso tudo, observe bem, a Escola do Velho Cascudo, a missão principal dela é mostrar a você que para atingir seus objetivos depende de você e de Deus. Então depende de você entrar na mata e recolher os galhos secos para levar para fazer os alimentos na sua casa. Depende de você imprimir os currículos e sair distribuindo para arranjar seu trabalho. E nós não temos que acreditar que alguém vai fazer alguma coisa para gerar o resultado que nós precisamos. Não, isso não vai acontecer. Então, por isso que eu te digo, tudo que você quer aprender, tem acesso a mais de 3 fontes. Faça um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas. Leia quantas vezes for necessário, porque você precisa se tornar uma pessoa resiliente. Você precisa se tornar uma pessoa que você não tem que acreditar, você não tem que ter crença, você tem que ter fé. Fé é a certeza daquilo que nós ainda não enxergamos, nós ainda não conseguimos tocar. Então nós não temos que ter crença, nós temos que ter fé. Então, quando você sair com seus 20 currículos para procurar um trabalho, vá com fé, vá acreditando, não vá com a crença de que será oferecido a você. Acredita, se junte com Deus e que você tenha fé que você vai conseguir. E outra coisa importante, eu preciso te dizer, o David Goggins, ele fala sobre o destravar, nunca é hora de parar. Ele tem como objetivo destravar a mente das pessoas e desenvolver o potencial pessoal das pessoas. Na Escola do Velho Cascudo, eu quero exatamente, para começar, eu estou trabalhando para destravar, para ajudar você a destravar a sua mente, eu preciso primeiro destravar a minha. E é o que eu estou fazendo aqui, mostrando para mim que eu sou capaz, que eu vou fazer, que esse treinamento nunca é tarde para começar, já que estou chegando aos 70, eu estou chegando aos 70, mas eu estou começando agora. A Escola do Velho Cascudo, essa aqui é a 2ª aula, embora eu já, desde 2012 eu venho lutando, batalhando, já tentei me associar aos meus 2 filhos, que são 2 filhos maravilhosos, são 2
é um casal, dois adultos independentes espetaculares, mas em 2012 fiz uma reunião com eles e não consegui. A escola não tinha esse nome, tá? O nome da Escola do Velho Cascudo naquele momento chamava-se Almave, porque Almave é uma mistura de Altair, Maria, que é minha filha mulher, Vitor, que é o meu João Vitor, e Hélida, Almave. Naquele momento, a Escola do Velho Cascudo chamaria Almave, mas hoje ela chama Escola do Velho Cascudo. Então, mas eu estou me destravando, estou, né, desenvolvendo o meu potencial e, como diz como eu digo, né, nesse treinamento, nunca é tarde para começar. Eu estou começando, eu estou confiante, eu acredito que eu vou conseguir, eu tenho fé, né? Os meus resultados serão melhores do que os resultados de muita gente que eu conheço. Ainda ontem a minha tia Martinha esteve aqui na minha casa. A minha tia Martinha é uma das pessoas que está na minha oração verbalmente. Eu cito o nome dela na minha oração, na minha coxa de retalhos, porque ela é uma das irmãs da minha mãe. Ela está com 86 anos e ela foi uma das pessoas muito importante na minha vida. Mas ontem aqui, uma das dificuldades para a gravação da aula de ontem foi que eu, em muitos momentos, né, são embates, né? A minha tia, ela é uma pessoa bem forte, né? Assim como eu também me sinto uma pessoa bem forte. E então nós precisamos vencer o nosso cérebro, o nosso hardware. Nós temos que pegar a nossa mente, que é o software que está no nosso cérebro, e ir aperfeiçoando ele, e desenvolvendo, e fazendo uma coxa de retalho, colocando um driver aqui, outro driver ali, até nós chegarmos onde nós temos a certeza que vamos chegar. Eu tenho certeza que a Escola do Velho Cascudo vai ser uma escola de empreendedorismo, uma escola de gestão, uma escola de marketing, de vendas, né? A melhor escola do Brasil. Eu vou trabalhar para que ela seja a melhor escola do Brasil. Eu não vejo a hora de colocar aqui no corpo docente da Escola do Velho Cascudo, tanto a Maria, que, né, hoje já está bem desenvolvida, né, ela usa inclusive já esse software. Ontem acabei fazendo uma pergunta para ela aqui, ela me ajudou a dar uma configurada aqui rápido. Mas o professor que eu quero aqui nessa escola é o João Vitor. Ele vai ser um grande professor, uma pessoa para ajudar muito as pessoas que tem por aí a destravar suas mentes, porque meus dois filhos, eles hoje já estão com a mente bem mais destravada do que a minha. Eles são todos duas pessoas já espetaculares, foram muito bem criados pela minha mulher e por mim. Então, hoje, são duas pessoas que eu não tenho nenhuma reclamação de nenhum dos dois. E o João, ele é uma pessoa que eu enxergo ele como exercendo liderança, uma pessoa que toda vez eu joguei futebol junto com ele, toda vez que tínhamos que tirar um time, ele nunca se escondeu atrás de ninguém, não. Ele botava a mão para trás e tirava o para o ímpar lá, e eu gostava sempre de jogar contra ele, porque eu jogava marcando ele forte. Ele sabe disso. A hora que nós estivermos aí numa apresentação aí, numa palestra pessoal, nós vamos fazer palestras juntos, eu e o João. Eu não acho nada, eu estou te dizendo que vamos fazer. Vocês vão observar, e essa história é uma história interessante. Quando jogávamos bola juntos, eu gostava de jogar contra ele, porque eu gostava de marcá-lo. Ele é muito forte, chuta muito forte, é uma pessoa inteligente, interessante,
E eu gostava de jogar com ele, marcando ele. E olha, eu vou dizer para vocês, ele não levou muita vantagem comigo, não. Mas hoje, na vida, tocando a vida, ele está começando a... E, ó, até que né, eu estou até um pouco preocupado, porque agora que ele está deslanchando, tá? Agora que ele está destravando, agora que ele está indo embora. Aliás, João, se você, a hora que você estiver assistindo essa aula, acredite o seguinte, toca para frente, você está indo muito bem, na minha visão, mas a visão importante do está indo muito bem, não está indo muito bem, tem que ser sua. Você que tem que entender que o responsável pelos seus resultados são você, embora você nunca dependeu de mim para nenhum tipo de resultado, né? Você, aliás, você sempre, no futebol, você sempre jogou para ganhar de mim, mas na maior parte das vezes eu ganhei, porque, né, eu tenho mais experiência do que você, então eu consigo te marcar com mais facilidade do que você me marcar, mesmo porque eu cuidei de você desde criança, e em tudo que eu te travei, eu estou me perdoando por ter te travado, estou perdoando você e libertando você para que você caminhe, que você vá. Eu estou esperando o momento de nós fazermos a primeira palestra junto. Nós vamos encher o buffet lá da Letícia, lá na subida da Freguesia do Ó, e vamos fazer uma palestra lá para 200 pessoas. E quem vai fazer a venda dessa palestra é você e o Leandro. Porque você e o Leandro serão 2 sócios da Escola do Velho Cascudo. Eu estou dizendo para você, eu não acho nada. Eu não sou do partido do achismo, do achômetro. Eu sou uma pessoa que faz, uma pessoa que sai para buscar um emprego, buscar um trabalho. E eu nunca busquei emprego, sempre busquei trabalho. Agora eu estou procurando emprego, estou procurando sócios para trabalhar comigo aqui na Escola do Velho Cascudo, e você já é meu sócio, né? Você sabe disso. Em algum momento eu já tinha me cadastrado lá no Google ADS, você é meu sócio, levou 6 meses para me mandar um e-mail, né, para que a gente conseguisse configurar lá, e não funcionou. Até hoje tem lá um pouco de dinheiro lá que eu depositei lá no Google ADS, eu ainda não consegui resgatar, mas juntos nós vamos resgatar, porque você vai ser o sócio. Você é o herdeiro da Escola do Velho Cascudo. E eu tenho orgulho disso, porque você é melhor do que eu. E a Maria também é melhor do que eu. Mas nesse momento estou falando de você e com você. Então, vamos lá. A vida da gente é uma coisa que... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na Escola do Velho Cascudo, até hoje... essas nossas, ela hoje ainda está gravada, mas essas aulas, elas tinham no máximo 6, 7 minutos. A de ontem nós fechamos com 8 minutos, mas agora ela, né, é uma aula que eu pretendo que ela tenha 20, 25, 30 minutos. Então, eu quero dizer, antes de eu encerrar essa aula, porque ela já está longa, já deve estar ficando cansado de... né, para assistindo a aula, quero dizer o seguinte: a nossa vida, eu tenho uma parte na minha oração de agradeço pela física. Eu estou chegando aos 70 e não tomo nenhum tipo de remédio. Tomo uma losartana à noite porque a médica me assustou e disse que eu tinha problema de rins. E aí eu tomo lá uma losartana de 50, aliás, eu vou dizer o nome, porque toda e qualquer propaganda que eu fizer na Escola do Cascudo, ela vai ter um custo, porque para mim nada veio de graça. Então, eu não vou dar nada de graça nesse mundo que eu estou falando, tá? Porque tudo que está no mundo não pertence a nós, pertence a Deus. Então, nós estamos no mundo para prosperar. Então, na minha oração, eu agradeço a Deus